Bom, agora eu tenho a missão de falar para vocês sobre atividade física, sobre movimento, sobre reabilitação. Como todas as apresentações anteriores falaram da importância, então agora a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, quando a gente pensa em recomendar uma atividade física, o que a gente está pensando para vocês é como redescobrir a sua autonomia. Tive o diagnóstico do Parkinson, e agora? Tem como eu ainda ter qualidade de vida? E tem, sim. Tá? E a gente pode começar isso colocando já pequenas atividades ou já iniciando lá com o personal, com o professor de educação física lá na academia e fazendo atividade. Então, quando eu penso em atividade física, não é só aquela reabilitação comum lá da fisioterapia, que às vezes vocês acham chata, né? A gente sabe, mas é importante. A gente pode fazer atividades que são desafiadoras, tá? E é importante que você seja acompanhado por um profissional que seja capacitado, que seja especializado na doença de Parkinson, que entenda o que ele vai te prescrever. Tá? Não é qualquer atividade de ficar lá só mexendo, né, o membro sem fazer alguma coisa que seja desafiadora. Tá? E é sobre isso que eu vou falar um pouco mais para você agora. E aí, antes de pensar, eu penso assim, por que o corpo trava? Né? Por que o meu corpo está travando durante aqui, quando eu quero fazer uma atividade, vou levantar da cama, quando eu vou caminhar, quando eu vou virar, tá? Por que o corpo trava? Então, a gente tem que lembrar lá da dopamina. A dopamina, vou fazer uma comparação aqui, para ficar mais tranquila, é como se fosse o óleo lá do nosso cérebro. Então, quando ela está faltando, né, a engrenagem, ela para, e aí fica mais difícil de você conseguir realizar os movimentos. E o que eu posso fazer para isso? Tá? Tem como eu melhorar isso, que é fazendo atividade física. E treinando essas coisas. Se eu tenho dificuldade para levantar da cama, então eu tenho que começar a treinar como levantar da cama. Se eu tenho dificuldade na marcha, eu tenho que treinar essa marcha. E como eu vou aprender isso? Né? Então, eu coloquei uma imagem meio caótica, São Paulo, do Waze, e aí estou lá. Não tenho mais caminho, vamos imaginar. Estou tentando ir de um lugar para o outro, e eu não consigo, e é assim que vai acontecer agora com os estímulos que o nosso cérebro vai receber. Então, eu posso olhar aqui nesse mapa caótico e falar, e agora? Mas tem como a gente conseguir um caminho alternativo. Como esse caminho alternativo? Quando eu penso em atividade física, por que ela é tão recomendada? Porque temos evidência científica que ela consegue aumentar a neurogênese, o fator de crescimento cerebral. O que é isso? A gente consegue melhorar a quantidade de neurônio no nosso cérebro fazendo atividade física. Tá? E é por isso que todo mundo recomenda. Tá? Como esse movimento ele é o tratamento? Então, toda vez que eu falo em movimento, eu falo isso para os meus pacientes, falei na edição anterior, que o movimento ele tem que ser desafiador, tá? Ele tem que ser multimodal. Então, eu tenho que fazer uma atividade física, tanto que tem alongamento, que tem exercício cardiovascular, que tem exercício de força, né? Então, eu falo mais uma vez, exercício de força é muito importante e eu posso conseguir isso em várias modalidades, que daqui a pouco eu vou falar um pouco para vocês. Mas, em suma, né, o que o movimento auxilia para você? Na melhora do seu equilíbrio, vai reduzir a queda, que é uma das grandes preocupações na doença de Parkinson, porque se a pessoa cai, ela vai ficar limitada, ela não vai conseguir mais, ela fica com medo de sair de casa, então limita toda a qualidade de vida dela, e é o que a gente não quer, né? E como fazer isso, né, fazendo um treinamento que seja específico? Aumento da força, e muito importante diminuir a rigidez, né? Porque a rigidez é um sintoma que atrapalha bastante aí
o dia a dia de vocês. E, como foi falado pela Fernanda, pelo Pedro, Gabi, melhora o humor, tá? Então, fazer atividade física melhora o humor. Tá? Então, isso é muito importante para o nosso dia a dia. Mas de onde que você tirou isso, né? Então, o que a ciência diz, né? Então, nada que a gente fala aqui foi tirado lá da cabeça da gente, a gente tem que tirar de algum lugar. Então, a ciência ela vai nos guiar, né? Então, tem vários artigos falando, por exemplo, da dança. Tá, eu não gosto de musculação, igual você falou, eu não gosto de nadar, eu não gosto de correr, não gosto de caminhada, mas você pode dançar, você pode encontrar uma atividade que você consiga se movimentar, tá? E nas evidências mostra aqui para a gente que a dança é um dos exercícios indicado para o controle motor na doença de Parkinson. Tá, mas isso quer dizer que eu nunca dancei, nem gosto de dança, vou começar a dançar? Não. Você sempre tem que escolher, como eu falei anteriormente, uma atividade que você goste. A caminhada, tá? Então, fazer caminhada, caminhar, ela facilita aí o controle motor. Então, é uma caminhada que tem que ser uma caminhada guiada, né? Claro que você não vai caminhar num local que você pode cair, né? E tem que ser um local controlado. E eles falam bastante também de usar esqueci, hiking, né? Que é a vara, né? Então, o uso da vara, hiking, obrigada, Terek. Caminhada nórdica. Então, a caminhada nórdica ela é indicada aí para melhorar o controle de marcha com bastante evidência científica. Em geral, a atividade ela é indicada e, como eu falei, utilizando aí as várias modalidades. E como isso vai me ajudar, né? Então, a estimulação ela vai melhorar a nossa conectividade. O que é essa conectividade? O funcionamento do seu cérebro, como os seus neurônios vão se conectar uns com os outros, e tem formas da gente utilizar também que pode acelerar esse processo. Então, eu vou puxar a sardinha aqui para o meu lado e vou falar um pouquinho de neuromodulação, né? Aqui a gente está falando de neuromodulação, já falamos de neuromodulação invasiva, que é o DBS, que você já conhece, mas existem outras modalidades, como a estimulação magnética transcraniana e a estimulação transcraniana por corrente contínua. Que é isso? São equipamentos não invasivos que são colocados sobre a cabeça do paciente no local adequado, e ele ajuda a facilitar esse processo de conectividade do cérebro. Lembrando que é uma forma de facilitar, né? Eu não estou pensando em, mesmo porque não tem cura, não vou parar a progressão normal da doença, mas o que tem lá, eu vou funcionar melhor, tá? Então, o que eu tenho de reserva, ele vai funcionar de uma forma melhor, agora que a gente está usando esses estímulos. E tem um artigo agora de 2024 que ele fala do uso do TDCS, que é a estimulação elétrica, no treino de marcha para doença de Parkinson. Os outros sintomas, né, a gente tem como utilizar melhor utilizando o TMS. Por exemplo, também com as alterações cognitivas, para depressão, para melhora da memória, pode facilitar aí para vocês. Em suma, o movimento está nas suas mãos. Então, tenha a responsabilidade do seu médico no diagnóstico, de passar a medicação para você, e tenha a sua responsabilidade em saber que o exercício ele é importante e que você deve, da mesma forma que você toma medicação de hora em hora, você deve se movimentar, tá? Tem que ter um compromisso com você mesmo, porque é o que tem mais evidência. Pensando nisso, qual é a indicação? Quanto tempo eu devo fazer, né? Então, a indicação é 150 minutos por semana, tá? Você pode dividir isso em 30 minutos de segunda a sexta ou em outros, ou da outra forma que você achar conveniente. Desde que essa atividade ela tem que ter uma duração mínima de 10 minutos, tá? Se ela tiver uma duração menos que 10 minutos, não vai fazer tanta diferença para você. Bom, essa é a mensagem que eu gostaria de trazer aqui para vocês e lembrar que o Parkinson está sob o seu controle
e por isso que eu conto que vocês aí consigam se movimentar cada vez mais. É isso. Obrigada. Temos uma pergunta aqui das redes sociais, feita pela Ana Carolina Silva Devidé, que é: como reabilitar pacientes muito idosos ou com baixa mobilidade? Boa, né? Como reabilitar um paciente que é muito idoso e com baixa modalidade? Então, vamos lá, vou responder a pergunta da Ana Carolina. Provavelmente ela deve ser da parte da reabilitação, a fisioterapeuta ou alguém da reabilitação. Você tem que avaliar bem esse paciente, primeira coisa, para saber qual é a dificuldade dele, e você vai treinar de acordo com a capacidade do seu paciente. Então, se o idoso está lá, ele nunca fez atividade física, e ele vem para você para treinar, e você colocar ele para correr na esteira, ele nunca mais vai voltar, você perdeu o paciente. Então, o que eu falo? É melhor a gente começar devagar, mole, soft, mas fazer a atividade todos os dias, respeitando a capacidade de cada um, do que a gente fazer algo mais forte. Então, a resposta para a Ana Carolina é: respeite o limite do seu paciente e que assim a gente vai conseguir melhorar a mobilidade dele em geral. Andréia Leixo de Figueiredo, nas redes, perguntou se a fisioterapia ajuda a reduzir a sensação de fadiga crônica que os pacientes apresentam, e também o que mais pode ajudar. Boa pergunta. A fisioterapia pode ajudar. Uma das coisas que a gente acaba não comentando, mas que atrapalha muito o dia a dia da pessoa com Parkinson, é as alterações respiratórias, né? Então, o paciente às vezes está fadigado porque ele tem um tórax que está rígido, então o pulmão dele não consegue expandir adequadamente, ele vai cansar mais na atividade. Então, usar exercícios respiratórios pode ajudar. Fazer um treinamento cardiovascular pode melhorar a fadiga do paciente e, mais uma vez, puxando a sardinha para o meu lado, podemos usar a estimulação magnética transcraniana também para tratar os sintomas de fadiga. Mas é importante que o paciente, a pessoa com Parkinson, faça atividade respiratórias e cardiovasculares que vai melhorar aí a fadiga. O TMS, que é a estimulação magnética transcraniana, ele pode ajudar na reabilitação da depressão associada ao Parkinson? E como seria o regime de tratamento, né? Quantas sessões, por quanto tempo, como funciona esse tratamento? Boa. Então, o TMS, ele é indicado para depressão, essa é a maior indicação da estimulação magnética transcraniana, é a depressão. Se você falar depressão e dor, né? São as duas maiores indicações. O TMS ele pode auxiliar, né? Então a gente vai estimular um local do cérebro que ajuda aí nesse controle do humor. E é importante que esse paciente, que essa pessoa venha indicada do neurologista, ou do psiquiatra, do médico dele. Depende do quadro de quantas sessões a gente vai fazer. Geralmente, em casos de depressão, é de 20 a 30 sessões, que é o que é indicado para os indivíduos, né? Mas isso vai variar de pessoa para pessoa, precisa ser reavaliado aí continuamente para saber se essa pessoa deve ou não continuar com as sessões. Mas essas sessões são 3 vezes por semana, todo dia, como seria? Obrigada, hein? É boa essa pergunta. São feitas diariamente, tá? Então, essas sessões são feitas de segunda a sexta, né? Por 4 semanas. E existem outras modalidades, por exemplo, fazer 2 vezes por dia, mas tem que ser avaliado cada caso. E quanto tempo dura a sessão? A sessão depende do protocolo, mas, em média, um protocolo para depressão, ele gira mais ou menos de 30 a 35 minutos, tá? Com o equipamento ligado, né? Porque não é só o equipamento ligado, você tem que chegar, ser avaliado, né? E aí para começar o tratamento. E o TMS é um tratamento seguro? Tem algum efeito colateral? O TMS é um tratamento seguro e, claro, como todo tratamento, tem algum efeito adverso, mas são efeitos que são leves e controlados clinicamente, sem maiores repercussões para o indivíduo. Acho que é isso. Vamos para o Obrigada. vídeo, né? Obrigada.